Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Hoje você vai aprender a prosperar num dos mercados mais fortes, não só de São José do Rio Preto, mas do Brasil e do mundo, que é o mercado imobiliário. Eu tô aqui com uma pessoa que eu amo muito, considero muito, é um amigo de infância e que atrás dele hoje tem mais de 70 milhões de reais vendidos em imóveis. Então, o sucesso deixa rastros. E você pode aprender muito com o que ele tem para falar aqui. Meu amigo Paulo Morimatsu. Paulinho. Opa, que prazer imenso estar aqui. Seja bem-vindo. Estou muito feliz e espero agregar demais para quem quer entender um pouco do mercado imobiliário, entender um pouco do caminho que tem que ser percorrido, né? Quem quer saber um pouco mais sobre atendimento, insight, tudo que eu passei, eu acho que dá para ajudar quem está começando, dá para ter uma visão melhor quem é o corretor de imóveis, até para quem tem experiência com isso. Todo mundo vai ter que comprar um imóvel na vida, né? É verdade. Tem que morar, né? Se a população continuar crescendo... Nunca vai parar, gente. Nunca vai parar. Você vai ter que morar em algum lugar. Tem que morar. E além de morar, vai ter que ter espaço para a empresa, vai ter que ter N coisas, né? No mínimo. Bom, começa contando um pouquinho para a gente da sua história, desde lá da base, para as pessoas conhecerem seus princípios, quem é a sua família, de onde você vem. Conta a tua origem para as pessoas, para elas perceberem que não se trata só de técnica de vendas, mas todo mundo tem um alicerce. E esse alicerce é fundamental, não? Perfeito. Esse é eu acredito que é a principal ferramenta, né? Esses valores, esse alicerce que faz a diferença. Se fosse só técnica de vendas, se fosse só isso, poxa, o mercado tava o dobro de tamanho, se duvidar. Mas é um cara cristão, sou um cara cristão, né? Um cara com valores cristãos e família unida, boa, que sempre me apoiou, né? E só que toda a minha família, bom, você sabe, amigo de infância, foi pro lado da saúde, foi pro lado de outras alas, vai. E eu fui o pontinho que sempre falou, poxa, eu tenho um elo no comercial, eu preciso vender alguma coisa, né? E aí isso me puxou, né? Por N fatores que tinha, né? Exemplos que eu via, pessoas que eu via no mercado, e eu falei, poxa, tá aí uma oportunidade. E eu pensava, ainda muito novo, se eu for vendedor, eu quero ser vendedor de algo que possa transformar a minha vida. Porque eu queria, sempre muito ansioso, né? Eu queria que as coisas fossem muito rápido, né? Então eu olhava, poxa, eu preciso vender algo que possa me trazer um resultado um pouco melhor em curto prazo. E eu falei, poxa, vou vender carro. E carro é muito bom. Dá resultado, etc. Só que aí um dia eu olhei um advogado próximo à minha conexão, assim, de família, amigos, e ele vendeu uma fazenda. E num churrasco eu vi ele falando que vendeu a fazenda e tal. E ele falou um pouco de como é a experiência, de quanto tempo levou para aquilo acontecer. Era questão até de anos, tá? Mas o resultado foi imenso, mudou a vida da família dele. E aí aquele dia eu falei, tá aí. Caraca. Imóvel. E eu falei, eu preciso entrar nesse mercado. É essa venda, pelo menos a que eu conheço. Lógico, tem outras que dão retorno a curto prazo muito grandes também. Mas o meu acesso, na época, ao mercado imobiliário. Foi aí que eu virei a chave, falei, mercado imobiliário. E aí, com 17, 18, tirei meu Cresce. Na época, hoje, quem tira a carteirinha do Cresce, né? Poxa, tem toda a cerimônia formal e online, né? Na minha época eu tive que ir lá, peguei lá na mão do presidente do Cresce e tal, maior cerimônia e tal. Enfim, uma pendura do caramba pra ir pra lá, meu velho. Depois eu conto essa história. E aí, fui pra lá, peguei a carteirinha. E eu falei, poxa, agora eu tenho a carteirinha, cara, tal. E eu preciso trabalhar e tal. E aí, poxa, um dia eu tava subindo uma avenida aqui de São José do Rio Preto, na zona norte da cidade. E passando nessa avenida, eu olhei pro lado direito e tinha uma placa de contratos e corretores. Eu falei, puxa. Vou lá. Contratos e corretores. É meu. Já é meu, minha vaga. Já, poxa, parei o carro ali, desci. A hora que eu entrei, tinha um balcão sem recepcionista, as luzes apagadas, assim, tal. Meio abandonado. E aí, pois não, alguém, nada, ninguém. E aí eu falei, vou adentrar um pouquinho. Aí eu já de cara não tinha uma porta, era acesso livre. Entrei assim, 4, 5 mesas. Provavelmente ali ficavam a equipe de venda, ninguém. Eu falei, poxa, não tem ninguém. Aí uma porta abriu. A porta abriu, tinha um cara muito novo, inclusive. Falou, pois não. Falei, e assim, meio desconfiado, né? Não era tipo, bem-vindo, boa tarde e tal. Pois não. Aí eu falei,
Tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, tudo bem? Eu vi uma placa ali fora, contratos e corretores. E, poxa, Eu sou corretor. Vim pra vaga. Aí ele, sim, claro, entra aí, vem cá, tal, sentou. E eu falei pra ele, ó, sinceridade, não tenho experiência, não sei nada. Só que uma coisa eu te falo, eu tenho vontade. E eu quero aprender, você me ensina? Se tiver afim, eu Tô dentro. tô dentro. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, claro, lógico que eu te ensino, que é isso, nananana, e papo vem, papo vai. Tamo dentro. Tá contratado. Apertei a mão dele, aí ele olhou pra mim, eu olhei pra mim, eu olhei pra ele, eu falei assim, mas quando que eu começo? E assim, quem tá no mercado imobiliário, é bom dar um pouco de detalhes, né? Poxa, não tem... Mercado imobiliário, você não tem, na grande maioria das vezes, quem trabalha numa imobiliária, ele não tem uma garantia de um salário, né? Ele recebe uma comissão dentro da produção dele, né? Então, se ele não vender, ele não ganha nada. Ele tem direito ao quê? A usar a estrutura da imobiliária, a ter, teoricamente, acesso aos clientes da imobiliária, alguém que possa ir lá na imobiliária, alguém que entra pela internet, um lead, enfim, aí cada um promete o que pode entregar, né? Mas garantia, poucos lugares. Poucos, assim, 1% dá uma garantia, um mínimo garantido, vamos dizer assim. E, poxa, 18 anos, graças a Deus eu sou de uma família, assim, que sempre me ajudou e sempre me apoiou, né? Nunca tive algo exorbitante, mas eles me ajudaram ali. Só que, assim, o começo é muito difícil. É muito difícil. E acho que toda profissão, o começo é difícil, né? É. Mas aí, entrei lá e tal. Eu falei, mas quando que eu começo? Ele falou assim, não, escolhe a mesa. Pode começar agora. Pode começar. Eu olhei assim, eu falei, beleza. Poxa, ali passaram-se 3 meses. A única pessoas que eu vi entrar lá, eles entravam, eu falei, puxa, um cliente, vou lá. Aí eu falei, bom dia, boa tarde, tudo bem e tal, seja bem-vindo e tal. Fulano tá aí? Eu falei, vixe. Eu falei, não. Aí ele nem trabalha mais aqui. Ah, tá, então tá bom. Então, assim, só BO, só problema. Só problema. E não vendi nada. E ficava nesses só lá meses. dentro. Ficava... Só lá dentro, só lá dentro. Há poucos clientes que eu consegui prospectar. Foi um trabalho manual, orgânico. Vai. Na época eu entrava em grupos de Facebook, fazia anúncio na unha. Né? Não tinha verba para isso jamais. E, cara, mas aprendi ali. Esse foi o primeiro passo. Né? Esse foi o primeiro passo. Eu gosto de falar que todo mundo que quer prosperar, a prosperidade ela precisa de princípio, ela precisa de crenças fortalecedoras e ela precisa de ferramentas também. A gente tem que ter ferramentas poderosas, né? No mundo da corretagem imobiliária, ele vai falar muito melhor do que eu, é claro. Tem uma série de habilidades que você precisa desenvolver. Assim como para atuar no digital, para atuar em qualquer área do empreendedorismo, para qualquer coisa que você quiser fazer, você vai ter que ter uma série de habilidades. E para entrar num bom mercado, existe... Cada mercado tem uma certa barreira de entrada, né? Todo mercado tem uma certa barreira de entrada. Então, essa barreira, às vezes, ela pode ser conhecimento, puro e simples. Às vezes, essa barreira pode ser investimento. Você precisa de muito dinheiro para entrar, talvez você não tenha esse recurso inicial ainda. E, às vezes, as pessoas se emocionam quando elas olham para alguém que teve muito resultado numa área, né, Paulinho? Ah, o fulano lá deu muito resultado no digital. O outro fulano deu muito resultado no mundo dos investimentos. O outro deu resultado, sei lá, vendendo carro. E aí a pessoa se emociona ao ver o bom resultado do outro, que ela não se atenta à necessidade de desenvolvimento dela mesma, desenvolvimento pessoal, de mentalidade e de atitude, principalmente. Tem que fazer o que precisa ser feito. E o mercado imobiliário, que o Paulinho já teve muito resultado, ele vai contar para vocês também, é um mercado que tem uma baixa barreira de entrada. Perfeito. Não é? Fala um pouco sobre isso. Perfeito. É baixíssima a barreira de entrada, né? Bom, acabei de contar o início da minha jornada, né? Poxa, eu acho que assim, o principal de ser entendido, para quem não é corretor, para quem não é do mercado imobiliário, eu acho que a gente tinha que separar uma ideia aqui. O corretor de imóveis, ele... Vamos dar um exemplo. É igual, por exemplo, um advogado. Pega um advogado, ele tem um advogado com a área tributária, penal, civil, enfim, tantas áreas. Corretor de imóveis, todo mundo fala, Paulinho é corretor. Realmente, sou corretor. Só que é o seguinte, corretor de imóveis que dá resultado, como eu acredito na vida, em todas as profissões, ele tem que ser nichado, ele tem que ser especialista em uma área da profissão dele. Se ele abraçar o mundo, a gente até brinca. Se você abraçar para vender todo o mercado, você não vai vender nada.
Esse é o primeiro grande erro, passei por ele também. Grande erro do mercado imobiliário e acredito que em outras profissões também. Não abraça o mundo, não tenta vender tudo. Porque se você abraçar tudo, poxa, Anotou? vai vender nada. A partir do momento que você se posiciona, não dá pra você vender pra todo mundo. Ponto final. Exato. Perde tempo, muito tempo. Destrói o emocional de uma profissão carente no Brasil, né? Porque o cara se frustra muito fácil, né? De repente ele tá ali, imagina 18 anos ali, e de repente apareceu um cliente para comprar um terreno de 70 mil reais, exemplo. De repente apareceu um cara querendo comprar um imóvel de 500 mil. Poxa, todo mundo sabe, de praxe, comissão do mercado imobiliário é 5%, né? Então eu falo, putz, olha esse tamanho dessa comissão. Isso tem níveis, né? De repente você já está vendendo ali os imóveis de 500, 600, 700 mil reais, já é um ticket bom, muito bom, inclusive. De repente aparece um fulano, queria comprar uma fazenda. O cara já faz conta na hora, puxa, milhões. Aí começa a lidar com milhões e tal. Aí ele tira a energia naquilo que ele é especialista, começa a canalizar a energia em algo novo. E aí ele não sabe ainda. Demora para chegar, perde a venda, se frustra e vem para cá, parece que perde até a graça e fica até perdido. Então, assim, de novo, cuidado com os recomeços, tá? Cuidado com os recomeços. É um ciclo. Então, assim, quero ser corretor? Ok, você vai ser corretor. Quanto tempo pra pessoa sair com o Cresce na mão? O Cresce, se não me engano, você tem que fazer um curso técnico, né? Chama TTI, Técnico Transações Imobiliárias. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem um período mínimo de 6 meses. 6 meses. 6 meses. E máximo de 1 ano. É um curso online, você faz ali as provas. Só que assim, o TTI, ele é uma obrigação para a profissão, para que você possa tirar a carteira do Cresce, né? É igual você fazer medicina e pegar o CRM. O Cresce é o CRM, é o CRO, é o CREA, né? Tipo a OAB também. Isso, tipo OAB, né? E o TTI é o curso que habilita isso. Só que assim, TTI é importante? Claro que é importante. Só que é um mercado que, além da baixa barreira de entrada, não tem formação. A formação é na unha. E isso é muito complicado, pelo menos aqui no Brasil, né? É na unha, na prática, sofre muito. É por isso que muita gente entra e se frustra. Então, o TTI, ele prepara para quê? O TTI, ele dá uma noção básica de mercado imobiliário, tá? Ele não forma a pessoa um corretor de imóveis? Não forma. Dá uma noção ali de, dá uma sei noção lá, de juros, lei, uma lei. matemática financeira, até português tem. Entendi. Só que assim, desculpa, aquele é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. O cara não sai corretor com o Cresce na mão. Não. Se o cara fazer o TTI e falar, tô pronto, Então, é ilusão. O mercado imobiliário é totalmente diferente disso. Aquilo você precisa para ser regular, tá dentro da lei, né? Para poder exercer a profissão, com o Cresce na mão. Mas fora isso, são coisas que eu sofri muito nesse processo, tive de ser autodidata, prestar muita atenção em bons exemplos que estavam ao meu lado e maus para não cometer os mesmos erros. Sofri muito com isso. Acho que todo corretor sofre muito com isso. Mas só fechando, tem que ser nichado. Corretor, existe corretor de locação. Existe corretor de locação comercial. Existe corretor de venda de loteamento. Existe corretor só de residencial, só de apartamento, só de fazenda, só de área para incorporação. Então, assim, se eu for nichar, é muita coisa. É muita coisa. Como é que você vai entender de tudo? Como é que você vai ser especialista em todo esse mercado? É muita coisa. Por mais que seja um mercado que você é focado local, é muita coisa. É muita coisa. E são clientes diferentes, com objetivos diferentes, com dores diferentes. O que você acha que é o fator mais relevante para essa pessoa nichar? É o perfil do cliente? É as habilidades que ele mesmo tem que desenvolver? O que é o que mais manda? Eu acho que é um conjunto de alguns fatores. Primeiro, claro, como a barreira é baixa e você vai entrar e você vai ter que ir na unha, né, aprender e tal, lidar, eu acho que ele tem que se encontrar. Poxa, testa. Aonde você se identificou, entendeu? Né, o alta performance, isso também eu acredito que é um pensamento muito comum no mercado imobiliário, que todo mundo fala que alta performance é vender imóvel de alto padrão. E eu não penso assim. Eu penso que alta performance é você se encontrar para atender um produto que você se identifica, com um público que você se identifica e ter bons resultados com ele. Alta performance é ter bons resultados. Não é o corretor que vende alto padrão. Ele é alto padrão, ele é alta performance. Não. Muito pelo contrário. Tem muito corretor que vende alto padrão e não ganha
vamos falar de resultados, de números, Resultado. não ganha metade de que um corretor de loteamento ganha. Um cara focado, um cara que tá lá que vende num volume gigantesco, meu, é diferente, entendeu? É lógico, você tem que se identificar. Então, a barreira baixa, entra, testa, se identifica. Ó, esse mercado, gostei desse público, gostei desse produto. Poxa, eu vou dar um exemplo, né? Como é um mercado que eu me identifiquei, que são os lançamentos, né? A gente chama de lançamento que é imóvel na planta, né? Poxa, eu me identifiquei com os lançamentos. Comecei nessa imobiliária que vendia imóveis de terceiros. Na época tinha terreno em construção. Depois me aventurei como autônomo em locação. Depois locação comercial. Nichei só locação comercial. Deu resultado, só que não é o que eu queria. Entendeu? E aí tive uma oportunidade, entrei numa incorporadora aqui de Rio Preto, né, que é a Tarraf Empreendimentos. Hoje Tarraf Incorporadora. Entrei lá, só lançamento, só planta. E eu vivi desde lançamentos que a gente chama Minha Casa Minha Vida, econômico, né? Uma linha econômica. Na época eram casas de 122 mil. Caraca. Até o alto padrão para São José do Rio Preto, né? Porque tem alto padrão, é um pouco diferente em algumas outras cidades. Mas para São José do Rio Preto, uma cidade, vamos colocar em média 450 mil habitantes, apartamentos. No Iguatemi, na época, apartamentos, poxa, beirando 2 milhões na planta, ninguém tinha vivido esse momento. Então, eu vivi desde o econômico, médio padrão, peguei lançamento de estúdios, público investidor, peguei Minha Casa Minha Vida, cliente final, que só vai comprar teoricamente um imóvel na vida. Né? Peguei médio padrão, bastante. Depois peguei alto padrão, com esse exemplo que eu dei dos apartamentos. Então, assim, eu me identifiquei muito com lançamento. Então, Legal. se for dar uma dica para quem quer começar, e é uma escola maravilhosa, facilita muito, porque de um lado já tem um processo pronto. Né? Quando a gente fala de quem começa em mercado de terceiros, imóveis de terceiros ou locações, a gente lida com o comprador e o vendedor. Certo? Então, você tem que negociar essas duas partes. Quando você começa, não tem certo e errado, né? Tô dando uma dica. Não tem É um certo e insight errado. poderoso, né? Quem não tá com papel e caneta já tá errando muito, né? Anota isso. E para você ganhar muita experiência e facilitar o teu caminho, até de ganhos e resultados, e para não sofrer tanto, o mercado de lançamento é bom porque você tem que lidar com quem? Com o comprador. Por quê? O vendedor, ele é uma empresa. Então, essa empresa, e aí cada uma com a sua cultura, com os seus processos, cada uma já está estruturada. Não tem muitas variáveis para Não você tem ficar variável. intermediando. A regra é essa. Ó, o desconto é tanto. Ó, aqui, até o primeiro andar, eu vou dar um exemplo de apartamento, né? Até o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, esses são preços, essa é a tabela de preço. Essas são as condições comerciais. O cara quer comprar, o cliente quer comprar, ó, tem essa relação de documentação, ele tem que se enquadrar aqui. E aí cada um com as suas regras e culturas, mas tá lá, tá pronto, tem processo. Poxa, você acabou de entrar. Você lidar com um lado a menos, lidar só com o comprador, e muitas das vezes existem imobiliárias, existem corretores autônomos, existem corretores que a gente chama de house, que são corretores que trabalham especificamente, exclusivamente dentro dessas incorporadoras. Esses corretores, eles recebem um apoio muito forte. Por exemplo, eles têm um plantão de vendas no local. Ainda no interior tem muito disso, né? O cliente chegar no local, descer, tem lá uma roleta de atendimentos. Às vezes você está lá na vez, você acabou de começar, vai entrar um cara bom pela porta. Lógico, o mercado hoje é digital. Só que isso acontece, está começando, entendeu? E aí depois, lógico, digital, geralmente as incorporadoras, ou a imobiliária, ou o corretor autônomo, ele faz um tráfego pago, ele gera o lead dele, ele produz conteúdo, vê indicações, né? E aí tem todo um procedimento. Mas isso facilita demais. Ele já deixou aqui um insight muito poderoso aqui. 2, na verdade. Vou falar todos que eu percebi, né, até agora, então. Bom, a formação aí, o TTI aí para você fazer o Cresce, que é o certificadinho, a carteirinha aí da agência reguladora da profissão, não vai te transformar num corretor de imóveis. Então, tem muitas outras coisas que você precisa aprender para que você possa ter resultados nesse mercado. Segunda coisa, escolha o seu nicho. Não dá para você ser corretor de imóveis de tudo ao mesmo tempo. Não tem como. Então, escolha o seu nicho. Aí, como que eu vou escolher esse meu nicho? Posso escolher testando. Então, eu vou lá, vou ver o que eu vou identificar. Vou trabalhar, vou atender os clientes, vou me posicionar. E aí, onde eu ver que eu me saí bem, então, eu decido por aquele e avanço. Um quarto aqui que ele não falou diretamente, mas eu peguei. Ele ficou 3 meses no começo sem vender nada.
Foi isso? Olha, eu vou te falar. 3 meses depois eu saí daquela imobiliária e caí para um lado da locação, porque a locação ela tem um giro. Uhum. E, poxa, quem está começando precisa de resultado, precisa ver dinheiro. E quando eu comecei a fazer essas locações, até entrava uma coisinha ou outra, mas tinha um buraco de conta para trás. Poxa, tinha conta para pagar, atrasada. Então, assim, locação é bom, tal, mas eu já estava meio desesperado. Demora um pouquinho mais que isso. Eu falo que, assim, tira aí 6 meses. 6 meses. Não é regra, né? E aí talvez você seja uma pessoa, você que está assistindo ou ouvindo o podcast, uma pessoa talvez muito imediatista, né? O Paulo falou, não, eu já era imediatista, eu queria alguma coisa que desse resultado rápido, que pudesse pôr dinheiro no meu bolso rápido. Mas olha o rápido, 6 meses sem ter resultado, né? E aí você, tenta uma semana um negócio que você teve uma dificuldade, o primeiro não que você toma de um cliente, você abandona. Se você tiver esse tipo de comportamento, você não vai dar certo em nada, nem adianta você ver esse podcast. Agora, se você falar assim, não, é algo que eu quero adquirir esse comportamento. Então, como ter esse preparo emocional e psicológico, ou até mesmo financeiro, para uma pessoa que está transitando, falou assim, não, sei lá, vou abandonar meu CLT aqui de 2.500 por mês, porque eu quero viver uma vida e poder faturar, né, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais no mês, 100 mil reais no mês que você vende bem os imóveis. Existe essa fase de transição. Como que você recomenda que essa pessoa se prepare para isso? Ou alguém que vai começar do zero se prepare para chegar, né, e não abandonar no segundo mês? Aguentar o período que precisa aguentar para dar certo. Eu acho assim, independente da fase que você se encontra na profissão, ou você é o corretor que acabou de começar, ou você já é um corretor que se identificou com o seu público, identificou com o seu nicho, já é um especialista daquilo, né? Ele ainda tem que ter cuidado. Que é o quê? No ruído do dia a dia, né? Às vezes você vê tanta coisa acontecendo e tal, e de repente você lá vende imóveis de, como eu dei o exemplo, você vende imóvel de 500 a 700 mil na Zona Sul. Então, não é nem na região central, nem na Zona Leste, é na Zona Até a localização Sul. específica. Até a localização específica. Aqueles empreendimentos, aquele público. Às vezes você está ali e, de repente, aparece um cliente querendo comprar um negócio muito maior. Aí você fala, opa, tá aí, pô, o cliente já é meu, tal, meu negócio. E, tipo assim, ele tem uma falsa ilusão, né? Por ter já uma conexão com o cliente, por já estar estabilizado teoricamente, ele olha e fala assim, poxa, tá aí uma oportunidade. E ele sai daquilo que ele é especialista, daquilo que está dando resultado recorrente e muito bom. E ele concentra energia ali, porque ele já acha que está preparado, só que ele está entrando em algo novo, sem perceber. Se ele perceber e organizar, beleza. Mas muitos entram nesse caminho sem perceber. Quer dizer, vamos falar aí de um cara que tem sucesso, né? O sucesso, ele atrai outras oportunidades. Sim. E a pessoa com sucesso, geralmente, ela senta numa cadeira de um certo conforto, confiança, de olhar e falar assim, tá aí, mais um braço. Tá aí, mais uma oportunidade. Só que isso é um ruído, é meio nebuloso, né? Se você não planejar isso, não decidir isso, se você não decidir isso, o que acontece? Você perde tempo. Então ele comentou uma hora aqui assim, ó, cuidado com os recomeços, né? Você, na hora de começar, você vai testar, você vai bater cabeça, vai ter dificuldade. E daqui a pouco a gente vai falar também de como você pode acelerar esse tempo, porque lá naquela época teve alguém que falou que ia treinar, mas, não entregou o que ele precisava, né? Tudo que ele aprendeu nessa trajetória de alguns bons anos aí, e vendendo mais de 70 milhões de reais em imóveis, é um conhecimento muito vasto, muito intenso, que se ele transmitir para você num simples podcast igual a gente está fazendo aqui hoje, você já vai dar uma acelerada. Esses 6 meses já vão reduzir. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas eu acho que a pergunta foi para quem está começando. Para quem está começando. Então, para quem está começando, que eu falo? Primeiro, confia no processo. Confia no processo. Né? Você tem essa resiliência. Ah, Paulo, fácil falar. Cara, não foi fácil. Não foi fácil. Eu sofri pra caramba. Emocionalmente, financeiramente, eu sofri pra caramba. Só que é o seguinte, eu acreditei. Eu tracei aquele plano. É esse o mercado. Vou até o final. Se tem alguém que fez, também posso fazer. Exato. Olha para um prédio, olha para um loteamento, olha para uma casa no teu bairro, no teu condomínio, onde você passa. Tudo aceso, alguém vendeu essa casa. Alguém vendeu essa casa.
Alguém vendeu esse prédio, esse apartamento. Alguém vendeu a área para construir o prédio. Então, confia no processo. Entendeu? Vai até o final. Tenha resiliência. Claro, eu acho que uma coisa que teria me ajudado demais nesse começo seria uma noção do quanto, na minha ignorância na época também sobre o assunto, do quanto a gestão emocional é importante. Vou te falar, ser um bom corretor, melhor, vou até melhorar essa frase. Bom vendedor, tem um monte. Agora, o bom vendedor com gestão emocional, pouquíssimos. E é esses caras que são fora da curva, que vendem pra caramba. São esses caras, os caras que têm uma gestão emocional. Então, assim, lógico, ele sofre, ele tem altos e baixos. Tem hora que ele se sente o menos do menos do menos, entendeu? Mas ele continua, ele acredita, ele tem um plano traçado, ele tem foco, ele não olha a grama mais verde do vizinho, ele não olha que o corretor do teu lado está vendendo mais que ele, entendeu? Isso tudo desestabiliza, né? Desestabiliza. E assim, eu entendo isso, eu entendo esse ambiente, porque vivo até hoje. Às vezes você tá lá, num grupo de imobiliária, num grupo da incorporadora, né, na house, né, que eu já comentei, e você vê as pessoas vendendo e você não está vendendo. Mas, poxa, você já parou a pensar que, beleza, pode ter muita coincidência ali no ambiente da sua fase profissional que se encontra. Mas, poxa, você sabe o que o cara passou? Entendeu? Do teu lado, para ele estar vendendo? Você sabe que ele está tratando aquele cliente já faz 6 meses e ele nem estava do teu lado sentado ainda? Mas aquele cliente é de uma carteira dele, é um lead, enfim, ele veio de alguma maneira. Você já quer falar assim, nossa, já vendeu no mês. Ou, nossa, tá vendendo pra caramba e eu não. Poxa, são processos diferentes. Então, assim, olha pro teu, confia no processo, tenha resiliência, procure ajuda em gestão emocional e acredite até o final, não olha pro lado. Fantástico. A pessoa que, inclusive, no meio do caminho, por causa do erro nesse comportamento, muda de rota, ela ignora que ela precisa aprender coisa nova muitas vezes, não? Nossa, é muito isso. Igual muito você comentou, o cara tá vendendo um imóvel lá de 500 mil e tá dando certo, e daqui a pouco aparece alguém querendo comprar uma fazenda de 10 milhões, ele fica todo empolgado, já imagina a comissão, o que ele vai fazer com a comissão, para onde que ele vai viajar, o carro que ele vai trocar, a casa que ele vai comprar. Tem um livro até que é eu não lembro se é Essencialismo. É Essencialismo o nome, será? Sim. Acho que é Essencialismo. E ele fala exatamente isso. Que quando uma pessoa, depois que ela passa esse processo do foco e tal, que é o que 90% se perde. E aí, de vendedor, de corretor de imóveis, ele mira para outra profissão, outra oportunidade e tal. Mas 90% vira aí. Os que passam e têm sucesso, porque acreditou e teve essa resiliência, o sucesso vem. E é aquilo que eu acabei de falar. Novas oportunidades começam a aparecer. E ele, por ter esse conforto, essa confiança, e eu sei como que é isso até, ele quer pegar esses novos braços, aumentar, crescer e tal. Isso é muito perigoso, pode ser uma armadilha. Se não ter essa gestão emocional, um planejamento e tal, isso ele pode se perder. Ele pode perder o sucesso dele aqui, porque ele quis aumentar em outras áreas. Sendo que na onde ele já está tendo sucesso, ele pode potencializar esse resultado também, né? Também dá para potencializar muito. Né? Tudo dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Toda profissão dá dinheiro. Tudo dá dinheiro. Só que assim, tudo dá dinheiro se você for bom e conhecer aquilo. O que faltou para você no começo, para que você pudesse ter já desde o começo mais resultado? Ou então, o que é que você aprendeu durante a jornada que você recomendaria para esse pessoal? Vou até me lembrar de um momento aqui, na hora que você falou da inteligência emocional na venda. Eu nunca me esqueço, isso devia ser 2019. Eu estava andando lá no shopping Iguatemi e eu encontrei você lá no stand da Tarraf. E aí você tava com um livro, Inteligência Emocional para Venda. Era uma coisa assim o nome do livro, né? Jeb Blunt, eu não sei pronunciar. Era esse o nome do livro? Inteligência Emocional em Vendas. Inclusive, já fica a dica aí, hein? Já fica a dica. Todo mundo que me pergunta, eu falo, olha, em relação a vendas, os 3 livros que eu indico assim fácil, mudou, virou uma chave na minha cabeça. Inteligência Emocional em Vendas, que é desse mesmo autor. Depois ele tem uma sequência. Ah, que legal. Ele tem Prospecção Fanática,
Uau. Depois ele tem objeções. E o quarto livro, ele fecha aí esse conjunto da obra, né? Em negócio fechado, chama. Fantástico. Então, os 4 livros na sequência. 4 etapas de venda. Maravilhoso. Maravilhoso. Virou uma chave na minha cabeça. Uma habilidade fundamental em todas as etapas e depois as 3 etapas de E eu te pra vender. cortando, perdão. Continua. Não, excelente, que isso. Então, ele recomendou 4 livros que você leu. 4 livros, né? Eu lembro que era um livro grosso, tipo esses daqui que você tá vendo aqui atrás. Cara, não tem sucesso sem suor, sem, sabe, dedicação intensa. Não tem, cara. Você tem que utilizar as suas horas para encher o seu cérebro das informações que você precisa para ter esse resultado. O seu comportamento ele vai ser aprimorado a partir do conhecimento que você tem. Não dá para você fazer uma coisa com o que você não sabe. Então, além do campo de batalha, também teve um preparo, né, de estudo. Sim, sim. O corretor, e eu conheço bem a rotina do corretor, tem dias que é uma loucura. Loucura. Tem semanas, meses que são loucura. Só que o corretor também, gestão financeira é muito importante, hein? Essa finança pessoal, né? O corretor, ele ganha por ano. Ele não ganha por mês, tá? O corretor ganha por ano, não é por mês. Boa. Então, quem ganha por mês, porque tem corretor que ganha umas pancadas e vai pra praia, Fica emocionado. compra um carro importado, sabe? Loucura, loucura. Mas ganha por ano, tá? Então, eu até perdi a linha de raciocínio. Não, mas esse insight aí, a gente tem que ficar nele mais um pouco mesmo. Porque eu não podia deixar passar Porque essa. teve gente que não entendeu também, né? O ganhar por ano que ele tá falando é assim, às vezes o corretor pegou lá, vendeu uma pancada de imóvel, fez 200 pau no mês, tá feliz da vida, que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele já queima, entendeu? Compra um carrão, faz uma baita viagem, vai comer em todos os melhores restaurantes todos os dias do mês e frita aquela grana, porque ele pensa que o sucesso daquele exato momento também vai ser o sucesso do mês que vem. E aí, mês que vem, talvez foi um fiasco. Não só para ele, talvez pro mercado inteiro. Parou tudo, ninguém tá vendendo nada. A culpa não é dele. Às vezes a culpa não é dele, às vezes é o momento do mercado mesmo. E eu tava falando, esse negócio do livro, né? Agora eu lembrei. O lance do livro é o seguinte. Tem mês, tem semana, tem dia que é essa loucura. Mas tem dia, tem semana e tem mês que é uma paradeira. Que não tem agendamento, não tem cliente. E às vezes você estava ali fazendo o teu arroz e feijão bem feito. Só que tem muito tempo ocioso. Então, isso acho que já é um movimento da nossa sociedade. Eu sofro com isso também. Então, poxa, eu perco tempo no Reels, no Instagram, ou no Facebook, ou na fofoca, ou no maus hábitos. E assim, esse tempo ocioso é muito perigoso. Tá aí uma dica de ambiente para gestão emocional, hein? Esse tempo ocioso, ele pode virar oficina do diabo na tua cabeça. Poxa, por que eu não tô vendendo? Não, será que eu sou ruim? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu errei naquele cliente? Será que o mercado não é bom quanto eu imaginava? Não, o mercado é cíclico, como todos os outros. Então, eu via muito acontecer isso e eu falei, poxa, eu de natureza já sou um cara realista, pé atrás, vamos dizer assim, né? Então, eu já sabia disso. Se conhecer também é muito importante. O que eu fazia? Eu falava, vamos afiar o machado. Vamos afiar o machado. Pô, não tem nada para fazer hoje. Eu tenho que estar aqui. É meu trabalho. Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar pronto. Vai que aparece alguma coisa. Só que assim, o que eu vou fazer nesse tempo ocioso? Cara, afia o machado. A maioria vacila. Afia o machado. Como toda profissão. Poxa, se atualiza. Movimentos no mercado. Hoje as inteligências artificiais estão vindo aí. Já é uma realidade. Afia o machado, vai atrás. Poxa, eu preciso ler esses livros aí, técnica de venda, beleza. E outra, é o conjunto da obra que dá o sucesso, né? Igual, bom vendedor tem um monte, com técnica de venda, com prospecção boa, enfim. Mas e aí? Você foi atrás do assunto, gestão emocional, você foi atrás de uma gestão financeira pessoal para ser mais organizado. Ah, nunca fui bom nisso. Cara, desculpa, tá fora do jogo. Às vezes precisa de um processo de reprogramação de crença. Não adianta nada fazer tráfego pago e saber técnica de venda se a sua cabeça for de pobre. Você não vai prosperar. Não adianta. Tem que destravar, tem que virar a chave e descobrir um mundo novo, visualizar um futuro para você que você realmente deseja, fazer o que tem que ser feito agora. Você só tem o agora. No futuro você não pode fazer nada, você pode fazer agora para viver alguma coisa lá na frente. Aproveita esse processo, né? Esse tempo ocioso, não deixa ele passar, é valioso demais. Usa ele para afiar o machado, né? É clichê demais, né?
O maior bem que a gente tem é o tempo e a saúde, né? Então, poxa, usa esse tempo, cara. Não deixa ele passar. Aí, o que acontece? Você entra num ciclo, tem até um... se eu não me engano, acho que é efeito Tetris, não lembro o nome disso aí. Mas ele entra naquele ciclo de pessimismo que não tá vendendo, só vai evoluindo. Aí o que acontece? Você vai ser um péssimo amigo. Você vai ser um péssimo marido, um péssimo namorado. Você vai ser um péssimo filho. Por quê? Você tá, teoricamente, 8, 9 horas ali, vivendo uma fase ruim do mercado, ou sua, não sei, ali. Ou você é ruim mesmo Ou você ainda. é ruim Você tem que mesmo. aprender, ué. Fazer Mas o que quê? acontece? Tem fase. Poxa, você entra naquilo, acaba com a tua vida, cara. É. Acaba com a tua vida. E Acaba o com a que você vai vida. fazer a respeito, né? O que Então, você vai fazer a respeito disso, né? policia muito isso, né? Aproveita esse tempo para afiar o machado, né? Começou a vir esses pensamentos aí, esses efeitos negativos na cabeça. Fala, puxa, vou afiar o machado. Porque às vezes você está lendo alguma coisa, você está vendo uma novidade, abre a tua cabeça. Abre a tua cabeça para falar assim, poxa, uma prospecção, um método novo. E aí você começa com esse método novo e começa a vender. Pô, resolveu o teu problema. Yeah. Entendeu? Mas tem que aproveitar isso. Não pode deixar passar, não. Eu fiz muito isso. Lia... Cara, toda vez eu tinha um livro na mesa. O que eu ouvia de alguns colegas é tipo, Paulo, não adianta. Livro eu não consigo. Beleza, vai lá no YouTube. Vê um podcast. Você não tem desculpa, brother. Entendeu? Sem desculpa. Enfim, tantos meios para aprender, cara, não dá. Você nunca tá pronto. A gente nunca sabe tudo. Né? Continua se atualizando, continua afiando o machado. Viva isso, senão tá fora. Bom, quais são as principais habilidades que você considera, se fosse elencar aí de forma mais objetiva agora? Assim, número 1, na tua opinião. Qual que é a habilidade número 1? Que sem essa, o corretor não tem como fazer 70 milhões em vendas, nem às vezes 1/10 disso. Poxa, número 1. Eu acho que essa é a gestão emocional. Gestão emocional. Número 1. Para chegar nesse resultado, o cara tem que estar muito bem aqui. Senão... Em que momento você percebeu que foi fundamental você ter desenvolvido essa habilidade? Tanto treinando, quanto vivendo, quanto lendo também. Em que momento? Olha, todos os momentos. A única diferença é... Eu já tinha essa percepção. Acho que muitos não têm. Mas eu já tinha. Mas eu acho que quando surgiu o desafio na época de vender no mercado local aqui da cidade, esse apartamento, que era um desafio para o mercado, não era só um desafio para mim, e a cobrança era muito grande em cima. Todos os olhos estavam ali, os olhos do mercado, os olhos da empresa, porque na época eu trabalhava para a empresa, né? Eu acho que ali foi um divisor de águas. Então, ali eu falei, poxa, eu já sabia a importância da gestão emocional nas outras fases que eu vivi. Mas agora, eu acho que o que separa é isso aqui. Então, assim, eu percebi que era muitíssimo importante. Muitíssimo importante. E o espiritual... E a habilidade, só para o pessoal entender... A inteligência emocional, ela, para quem nunca vivenciou uma experiência de aprender sobre isso ou leu alguma coisa a respeito disso, muitas pessoas pensam que pode ser, sei lá, é algo muito subjetivo, meio místico. Tem gente que tem gente que não tem. Muitas pessoas têm essa concepção de inteligência emocional. Quando, na verdade, inteligência emocional é uma habilidade que você treina. Igual aprender a tocar violão, você também pode aprender a gerir suas emoções, certo? Então, o Paulo está falando isso porque ele desenvolveu a habilidade de inteligência emocional. Lendo, praticando, treinando, e é doloroso. Porque na hora que você precisa utilizar a técnica, você sabe. Você fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Tô fervendo. Né? Às vezes é um momento, sei lá, de raiva, ou então às vezes é um momento de estresse, ou então às vezes é um momento de tristeza, ou então é um momento de frustração. E N sentimentos estão passando por você, e você precisa tomar uma atitude, um posicionamento que seja relevante, que vai fazer toda a diferença no teu resultado, não só no curto, mas no médio e longo prazo também. Aprendi na prática isso. Lógico que você pode buscar esse conhecimento, né? Hoje tem tantas formas. Mas na época que eu não vi e tal, aprendi na prática. Então, tremedeira, a mão aqui, ó, o olho tremia, momentos de altíssimo estresse, uma autocobrança gigantesca.
Autocobrança gigantesca. Fora a cobrança externa, né? Preocupações, momentos de raiva gigantescos. Errei muito e aprendi com os erros. Estou aprendendo até hoje. Só que é muito importante isso. E não só, de novo, no mercado imobiliário, na profissão do corretor. Acho que todas as profissões, cara. Quem não tem essa gestão emocional, quem não tem esse preparo, pelo menos tenta um pouco disso, desbloqueia isso e vai atrás, pô, não muda o jogo. Acho que a diferença tá aí. E junto a ela, acho que no mesmo nível também. Não seria nem um segundo, não seria nem o número 2, seria um também junto. Um junto. Campeão dividindo o troféu. Olha, aí cada um com a sua, mas o espiritual. Sensacional. O espiritual é importantíssimo. Importantíssimo. E aí você tá batendo cabeça aí pra fazer tráfego pago, campanha no Facebook. Amigo, não vai resolver, cara. Não vai resolver. Se você não tem a base, se você não tem o número 1 aqui, essas duas coisas, se você não tá ligado na tua espiritualidade, independente da tua religião, se você não se conectou com Deus, você não tem habilidades emocionais, não tem como prosperar. Não tem como. Porque, assim, às vezes, e eu particularmente falando, né? Esses são os meus valores e as minhas crenças, né? Cada um com a sua novamente, mas eu acredito que às vezes você não está preparado naquela fase da vida, naquele momento, para receber essa benção. E aí você pode estar em qualquer profissão, cara. Entendeu? Você não vai receber, porque você não está preparado. Entendeu? Então, enraiza, cria raiz, né? Independente aí, mas vamos falar, poxa, minha base é a Bíblia. Tenta seguir ela ao máximo, cara. A gente sabe, nós somos seres humanos, nós erramos diariamente. Pecamos diariamente. Só que é o seguinte, tenta ser melhor a cada dia. Parece clichê, mas não é. Tem ali um manual. O principal livro que eu li nesse maior desafio, quando eu passei do alto padrão, que eu acabei de falar aqui, acho que o maior desafio que eu tive, esse divisor de águas também, o principal livro que eu li, aliás, 2, é Salomão, o homem mais rico que existiu, que é um livro baseado em provérbios, né? Só que para quem não está tão acostumado, às vezes, com o linguajar ali, a escrita da própria Bíblia em si, esse livro ajuda muito com exemplos práticos, né? Mas junto a ele eu também li provérbios. Sensacional. Então, assim, é maravilhoso. Tá ali o manual, provérbios. Provérbios tem coisas... Manual da vida, né? Manual da vida, No Provérbios, cara, tem uns versos no Provérbios que eu amo demais, assim. Que ele resume ali muitas coisas, né? E uma dessas tem a ver com o que a gente tá falando hoje. Tem uma que fala assim, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Seja É simples, diligente. Né? Mas é o princípio da diligência. É exatamente isso. E assim, vou falar dos meus hábitos, né? Ali, eu orava sempre orava. Teve horas que eu parei em frente, na época nós tínhamos uma maquete, eu parei em frente dela assim, olhando para ela firme. E eu visualizava, até posso dizer profetizava. Então eu olhava para ela, então aqui vai dar certo, aqui vai vender, aqui vai acontecer, aqui vai ser para fulano, aqui vai ser para ciclano, aqui vai ser para Beltrano. Apontava o andar ali, aquela janelinha. Uau. Então, essa visualização, essa oração. Inclusive, estava vendo um podcast e, poxa, explode a cabeça, né? Sim. Era um neurologista e ele fala que ele fez um estudo prático e tal, que a oração, ela irriga mais qual lado? É o córtex pré-frontal. A frente aqui, né? Que é onde tem mais decisões. A gente tem a tomada de decisão. Que é o que ajuda a tomada de decisão. E ele fala que a oração, toda vez que o indivíduo orava, irrigava aqui, clareava as coisas para ele. Caraca. Olha que loucura. Chega a arrepiar. Olha que loucura. Uau. Isso é estudo, tá? Comprovado. O cara é um neurologista brasileiro e ele fez esse estudo. Então, assim, a oração, ela até inspira também. Então, além dela ajudar o indivíduo a tomar decisões mais claras, ela também inspira. E aí eu falo também em relação à alma, espírito, né? Então, poxa, motiva. Então, cara, se tá ruim, vai reclamar, faz uma oração.
Tô falando que eu faço isso 100%? Não. Tem vezes que eu tô na loucura também me perco. Mas aí a hora que eu tenho um estalo, eu paro e penso, assim, puxa, vou fazer uma oração. Faz uma oração, entendeu? Busca ali a tua fé, entendeu? Apresenta tuas dores, teus desafios, entendeu? E, cientificamente. Até a ciência apoia. Acho que até acho não, né? A ciência apoia. Então, assim, até o ateu, né? Se fizer isso, vai ajudar. Boa, fantástico. Uma cutucada, né? Eu lancei uma comunidade, até você que está assistindo, se você quiser fazer parte dela, depois vai lá no meu Instagram, procura lá. Que é a comunidade dos multiplicadores, né? Eu sigo muito o princípio da parábola dos talentos, que deixa claro ali que o que realmente faz a diferença para prosperar não é o recurso que você tem no começo, mas é o que você faz com o que você tem. Ou seja, o seu comportamento de diligência para a multiplicação é que determina como é que vai ser esse futuro de abundância ou de tragédia e extrema escassez. Porque quem não multiplica perde até o que não tem. Então, a oração é o momento que você se conecta com o provedor do recurso inicial, brother. De tudo. Você vai multiplicar o que ele já te deu. De tudo, né? De tudo. E, cara, outro aspecto, agora falando um pouquinho mais sobre a rotina do corretor, eu acho que é muito importante viver o ambiente que o teu cliente vive. Uau. Então, assim... Caraca, isso é forte. Vou dar um exemplo. Você está lá vendendo... Vou dar um exemplo prático meu. Né? Na época eu vendia estúdios na avenida JK aqui em Rio Preto, e tinha apartamentos de 1, 2 dormitórios. E ali, naquele condomínio, tinha uma cafeteria, tinha um restaurante italiano, um japonês, tinha restaurantes ali, né? Ali perto tem um mercado, ali perto tem 2 shoppings e tal. Uma coisa que eu percebi muito e me ajudou demais, eu comecei a prestar atenção na rotina das pessoas que viviam ali. Porque, poxa, o teu cliente, ele passa, vou falar aí, 80% deles, ele passa ali pelo menos 2 vezes por semana, ali perto. Ou ele vai na academia ali perto. Ou ele almoça naquele restaurante, janta naquele restaurante, frequenta tal shopping, vai naquela loja, corta o cabelo em tal lugar, entendeu? E aí você vai adaptando, né? Mas eu comecei a perceber os hábitos. Então, muitas das vezes eu parava ali na região que você atua, e analisa. O pessoal caminha aqui. Você vai ver que é sempre as mesmas pessoas. Olha o que está acontecendo em volta. Não entra num modo automático e não presta atenção nos detalhes. Venda é detalhe. Então, aqui eles almoçam, aqui eles fazem isso, aqui eles fazem aquilo. Brilhante. Então, quando você entra nessa rotina, e se você puder, se estiver ao seu alcance, acredito que está, faça um esforço para entrar nessa rotina. Ah, Paulo, mas isso é forçado? Se for forçado para você, é porque você está no público errado. Está no nicho errado. Uhum. Igual, eu me identifiquei muito com aquele público. Uhum. Porque eles iam num restaurante que eu gostava. Eles iam no shopping que eu gosto de ir. Uhum. Eles iam caminhar num lugar... Eu não gosto de caminhar, tá? Mas eles iam num lugar que eu morava do lado. Então, pelo menos ficar ali observando eu conseguia. Academia. Pô, vai na mesma academia. Entendeu? O pessoal lá joga, sei lá, futebol. Ali perto, em tal lugar. Tua turma joga lá? Você gosta de jogar futebol? Marca lá o racha. Uhum. Entendeu? Para você viver, ambientalizar. Porque assim, eu acho que as pessoas... Acho não, tenho certeza. Que as pessoas olham vendedores e elas morrem de medo. Porque a gente é impactado. Vai, um call center te liga, tal. A hora que você vê que é venda, pelo amor de Deus. Entendeu? Então assim, se você estiver no mesmo ambiente que eles, ele vai te olhar e falar assim, conheço esse cara de algum lugar. Ele não me é estranho. Você já não é um estranho. Muito mais. Você pode ficar amigo dele. Você pode conhecer ele. Caraca. Você está fazendo isso só para vender? Você está fazendo só para vender? De novo, você está no nicho errado. Uhum. Agora, se você entrou nessa rotina, você fala, poxa,
Minha vida até melhorou. Legal. Gostei desse hábito, gostei desse restaurante, gostei desse lugar, que é bom mesmo. Você acaba vivendo aquilo. Sabe o que acontece, Thiago? Você trabalha 24 horas por dia, sem perceber. Sensacional, mano. Mano, sem perceber. Uau. Sem perceber. Você tá lá na cafeteria, vai lá com o teu amigo, com a tua esposa, com o teu marido. As pessoas sabem o que você faz, você já tem o seu posicionamento bem claro e definido, você tá envolvido no ambiente e as pessoas compram de quem elas conhecem. Exato. Ainda mais um imóvel de 500 mil reais, 1 milhão, 2. E vai estar lá, meu. Ele vai te olhar, um dia você vai dar um bom dia, ele vai te olhar no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, já troca uma conversa, o que você faz, nananã. Quando vê, você vendeu e se apresentou a ele não como um vendedor. Então, é vender sem parecer que está vendendo. Aliás, está vivendo aquilo, feliz, tua vida vai até melhorar. Pronto. Olha que loucura. E eu tive também uma mudança de chave também na minha vida, me ajudou demais, principalmente na saúde, enfim. Eu não encontrava um esporte como eu via as pessoas brilhar o olho. E aquilo me incomodava. Porque eu percebi que aonde eu queria chegar, quero chegar, não cheguei lá ainda, onde eu quero chegar, eu olhava aquele público e falava assim, eu procurava coincidências entre o público. Então, olha para onde você quer chegar e tenta achar fatores em comum, né? Então, eu via lá mega empresários, tal. Eu falei, putz, cara, olha que cara fantástico. E aí eu percebi uma coisa. A maioria deles era um atleta, era um cara que, sim, era apaixonado em algum esporte. E, pô, o esporte já é um divisor de água, né? Pra quem tem essa resiliência de continuar, de evoluir e tal. E eu nunca consegui. Nunca consegui. Não me identificava. Eu, como todo brasileiro, né? Futebol. Amo futebol. Adoro futebol. Não jogo bem, mas adoro. Então, eu até tentava jogar. Ia num racha com os amigos. Quando eu era criança, tentei evoluir em alguma coisa e não consegui. Eu tô no sonho, né? E aí, continuei. Só que aí, na vida adulta, correria, aquela coisa, aquele cansaço, os desafios que a gente vive, a gente acaba perdendo esses hábitos. Fura uma semana aqui, outra ali. Não tem uma regularidade, não tem evolução. Né? E aí, eu percebi que ou os caras pedalavam, ou eles eram triatleta. Tinha bastante Ironman. Ah, quero ser um Ironman? Meu, quem dera. E um dia eu cheguei lá. Hoje eu não tenho isso como meta. Mas quem dera, eu admiro demais. Porque, imagina a disciplina. Muito desafiador, né? Imagina a disciplina desse cara. Poxa. Aí, eu conheci o tênis. Jogo bem em tênis? Não. Faz 1 ano e meio que eu tenho recorrência com ele. Meu olho brilha. Eu falei, cara, me encontrei. Só que assim, eu entrei porque eu não tive... Eu nem olhava para esse esporte quando era criança, adolescente. Nem olhava. Meu meio não era isso. Aí, por meio deles, eu vi que em fator em comum, a maioria deles jogavam tênis. Eu falei, cara, vou entrar. Alguma coisa tem ali. Entrei lá, falei, puxa, olha esse esporte, cara. Maravilhoso. Além de ajudar ainda na condição física, te ajuda no mental. E aí tem uns insights que eu pego ali já. 1 ano e pouco já que eu tenho recorrência e vou feliz, cara. Eu odeio academia, cara. Olha só. Eu fui na academia que meus clientes iam. Fiz contato e tal. Só que eu... Não pegou gosto. Não peguei gosto, cara. Não tava feliz ali. Pra mim era forçado. E aí? Vale a pena? Não vale. O esporte foi um modo de... O tênis foi um esporte que você gostou. Então, é o que ele tava falando, né? De estar no ambiente. Pô, essa é a minha vida. Agora virou minha vida isso. É natural pra mim. Eu já estou inserido, faço parte, né? E agora arrumei mais uma coisa legal pra fazer. Igual restaurante bacana. Você vai se divertir. Você vai ter bons hábitos. Porque assim, quanto mais vai subindo a régua... os caras só chegaram lá porque eles tiveram bons hábitos. Quanto mais vai subir na régua e você vai acompanhando isso, você vai se encontrar. Aí encontrei o exemplo do esporte, foi o tênis. Eu comprei uma bike. Olha que legal. Poxa, eu gastei numa bike, tentei, mudei horário, mudei rota, mudei um monte de coisa, cara. Não vai. Não era legal pra mim. É gostoso. Só que eu não ia conseguir criar uma rotina, não brilhou meu olho. E a maioria deles estava lá também. Eu falei assim, poxa, tentei, não consegui. Vamos achar outro. E aí eu cheguei no tênis.
Olha que da hora, né? Sim. E ali é um esporte, inclusive, um esporte incrível, que ele te ensina muito mais aqui do que na habilidade de jogar o próprio tênis. Eu acho que quem vê isso já vira o jogo lá. Mas é viver a mesma rotina e o mesmo ambiente de pessoas alta performance que tiveram porque tinham bons hábitos. Espelhamento, modelagem. Isso é muito louco, né? Eu sempre que a gente troca ideia, eu e o Paulinho, eu falo pra ele assim, mano, desde quando nós era moleque eu sabia que você ia ser rico. Coitadinho. E a riqueza dele tá só no começo ainda, hein? Ele tá rico, mas vai ficar muito mais rico ainda. Vocês vão ver esse menino rico ainda. E eu falava isso pra ele porque ele já se comportava dessa forma. Como alguém que já tinha uma mentalidade muito diferente das demais pessoas. E ele sempre teve esse olhar atento pro comportamento de quem tinha bons resultados. Exato. Não é uma coisa que sempre teve em você isso? Sempre. Na mesa eu ficava quieto, só olhando. Só colhendo, só aprendendo. O que ele faz? Como é que ele age? Por que ele fez isso? Por que ele falou aquilo? De onde vem aquela crença dele? Por que ele gosta de fazer tal coisa? Por que ele trata tal pessoa de um jeito, tal pessoa do outro? Por que ele faz isso? Tudo. Observava tudo. Tudo. E hoje ele executa, né? Hoje ele tá num momento que ele tem a condição de estar em todos os ambientes que esse pessoal que hoje, para quem ele vende, né? Está. Então, para quem tá acompanhando, quem tá assistindo e que tem desejo de aprender com ele também, hoje ele já venceu as barreiras iniciais. Pô, já teve aqueles primeiros 6 meses lá sem resultado, já teve ali as primeiras vendas, já teve ali o divisor de águas, fala assim, agora eu percebi que quem tem muito resultado tem essa habilidade, quem não tem, não tem. Então, eu já preciso me desenvolver. Aí teve uma pancada de livro, teve 1, 2, quantos anos já? 5 anos? 6? Foi que você tá no mercado imobiliário? Faz 8 anos, né? 8 anos já. 8 anos, 8 anos. 8 anos já, né? Então teve 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 anos trabalhando, se dedicando, focado em atingir um resultado. Aí tem a inserção nos ambientes, tem a espiritualidade para buscar a força e clareza para tomada de decisão. Tem a modelagem de pessoas. Nossa, deixa eu ver como que esse cara se comporta. Olha onde ele tá. E aí algo que é muito interessante é que quando você modela, você adquire os mesmos códigos. Eu sempre falo isso também quando a gente vai fazer branding. Quando eu vou fazer branding, quando eu vou criar uma estratégia de branding para alguém, a gente pensa no jeito que ele vai se vestir, no modo como ele vai se comunicar, nas cores do design, nas fontes, a gente pensa em todos os detalhes, no jeito que vai ser fotografia, onde vai ser fotografia, a qualidade do vídeo, a edição do vídeo, tudo isso é pensado para definir o modo como essa pessoa aparece. O branding, para que essa pessoa consiga ter um bom resultado com branding, então ela tem que entender os códigos do grupo onde ela quer se inserir. E você só entende esses códigos observando. Então você tem que estar perto, olhando o jeito que o cara se veste, onde ele come, como ele se comporta na mesa. Ele fica mais quieto ou ele fala mais, né? E hoje eu vejo que, né, na sua vida, hoje você tem contato com todas essas pessoas que nesse início você já admirava, né? Você tem o telefone dos caras, se chamar pra tomar um café, eles vão. Sim. Isso é muito louco, velho. E outra, uma coisa muito importante. Claro, esse é o pulo do gato. Mas vamos reiterar aqui. Não adianta nada você ter tudo isso. Então, assim, a gente está falando da minoria já. Uhum. Não adianta nada você ter tudo isso e no meio de um processo, de uma negociação, você vender o seu valor. Se você vender o teu valor, já era. Você não pode errar nesse sentido, tá? Não pode errar. Então, assim, negociou o valor, você está fora. Você chegou ali, naquele diferencial, porque você foi fiel às suas raízes, seus valores, certo? Parece clichê, mas não é. Uhum. Na prática, as pessoas não percebem. Porque tem muita coisa que nos ilude fácil. E eu entendo isso. Eu tenho que me policiar também. Fala mais sobre isso. Tem oportunidades que vão aparecer para essas pessoas para elas saírem do prumo? Claro. Para ela quebrar princípio? Sim, claro. De repente, uma negociação... De repente, você pode ganhar um pouquinho mais se fizer tal coisa, um pouquinho menos se fizer isso ou aquilo. Fora as coisas que infelizmente acontecem. Mas também tem passar alguém para trás, deixar de valorizar um parceiro que te trouxe aquele negócio. Enfim, tantas outras práticas desonestas que podem acontecer. Por quê? Você negociou seus valores. E a maioria das vezes na ganância da comissão, do negócio, entendeu? É o contrário. É o contrário. Quem divide, multiplica.
Uau. Ao contrário. Eu acredito muito, agora eu vou dar uma opinião pessoal, tá? Eu acredito muito que é lógico que a prosperidade ela é uma benção. E eu vou falar agora de prosperidade no sentido material financeira, tá? Porque tem N prosperidades na vida com a mesma importância. Mas vou falar da prosperidade financeira, dinheiro. Até agora, gestão da emoção, né? Inteligência emocional. Você teve aí a espiritualidade, modelagem, conexão, ambientação, né? Relacionamento, transformar a sua vida na vida desse grupo onde você está buscando gerar negócio. E agora ele vai falar de prosperidade financeira. E assim, o que eu vejo muito, né, em relação à prosperidade financeira? Acredito de fé e alma que essa prosperidade, ela foi, posso dizer, escondida. Talvez por Deus. Escondida de olhares gananciosos. Escondida de olhares precipitados nesse sentido. Principalmente os gananciosos, né? Então, o ganancioso, quando ele vê esse tipo de negociação na prática, ele quer... Poxa, a gente está em 3 corretores. Vamos tentar dar um jeito nesse aqui? A gente divide só em 2. Ou eu estou em 2, vou tentar tirar ele da jogada. E às vezes o comprador e vendedor não está nem aí. Quer só que o negócio aconteça. Então, para ele não vai perder o negócio. Mas ele vai perder o parceiro. Né? E ele vai vender um valor. Ou com o comprador ou com o vendedor. Fazer alguma prática ali que ele vai ganhar mais. Ele vai obter uma vantagem financeira. Quando, na verdade, o princípio é quem divide, multiplica. Porque você vai fazer mais de um negócio se você for fiel sempre, honesto e fiel, você vai fazer mais de um negócio com o comprador, mais de um negócio com o vendedor. Você vai ter boa fama na praça. Você vai receber indicações. Poxa, olha a teia que virou. Um negócio puxa o outro. E esse mercado é muito de indicação, né? E é um mercado de indicação, não só esse mercado. O cara queimar, queimou, né? Não só esse mercado. Então, o que acontece? Eu acho que é muito importante você ter esse valor com você e essa frase. Quem divide, multiplica. E o ganancioso não aceita essa frase. O ganancioso não fecha essa conta. Entendeu? Então, 1 mais 1 é igual a 2. Entendeu? E essa conta é diferente, ela é ao contrário. Então, quem divide, multiplica. Quem divide, multiplica. Anotou aí? Quem divide, multiplica. A prosperidade, ela tá escondida do ganancioso. Por isso que eles não acham. Às vezes você vê um negócio tão claro na sua frente. Fala assim, lá. E aqui do teu lado tem um negócio tão simples, tão pequeno, que o ganancioso ele vai olhar e vai falar assim, mas pra que eu vou perder tempo com isso aqui? Ou, nossa, que negócio pequeno. Ou, nossa, aquela pessoa, aquela não vai trazer nada pra mim. O interesseiro, o ganancioso, né? Aquilo lá não dá futuro pra mim, não. Eu já tô em outro nível, já quero coisa melhor. Tal. Vou mirar aquele negocião ali, ó, quero lá. Por quê? O negocião, ele tá escancarado. Entendeu? Todo mundo vai enxergar a grande oportunidade, o negocião, ou aquela pessoa que pode trazer benefícios. Enfim, a ocasião, a oportunidade grande, ela tá escancarada. Só que a benção, muitas vezes, está escondida na simplicidade de um negócio pequeno, um detalhe. E sabe quem vê esses detalhes? Sabe quem vê esses negócios pequenos? Quem tem essa conexão e não vende os valores. E não vende esses princípios. Perfeito. Aí essa luz, né, tomada de decisão, esse insight espiritual, vamos dizer assim, Deus fala, é ali. Ali tá E ali, chave vira. Chave vira e vira um boom na tua vida, que você explode. É muita benção. Só que ela estava escondida. Escondida dos olhares gananciosos. Eu acho que está escrito isso em algum lugar. Caraca, sensacional, mano. Na Bíblia, né? Tá escrito isso em algum lugar na Bíblia, mas eu não lembro onde. Sensacional, sensacional. Bom, na minha cabeça eu tô anotando tudo. Então, em primeiro lugar, a gestão da emoção junto com a vida espiritual. Ser espiritualmente ativo, ter essa direção de Deus, orar,
arejar sua cabeça para ter clareza de tomada de decisão. Ser fiel ao plano, né? Ser fiel ao plano. A segunda coisa, qual era mesmo que a gente falou? Mas são tantas coisas, né? Eu sou horrível de memória, mas eu acho que a gente tem que ser fiel ao plano. Fiel ao plano, seguir, resiliência, aguentar, vir até o final, acreditar em você e acreditar no processo. Teve isso mesmo do foco, né? Focar no processo, acreditar no processo. Ele falou agora, né? Gestão financeira também. A gestão financeira. Pessoal. Ele falou também agora de princípios inegociáveis, né? Você não vai negociar seus princípios nesse dia a dia. Falou de ambientação e modelagem. Você estar no ambiente que as pessoas estão, parecer com elas, porque aí você se torna familiar, fica muito mais fácil criar um relacionamento, né? E venda é relacionamento. Então, você tem bom relacionamento com alguém, é até curioso isso, porque se você criou um bom relacionamento com alguém, gerou um negócio, no futuro essa pessoa tem até uma sensação de culpa se ela não fizer um negócio com você. Se você ainda estiver no mesmo mercado, né? Fala, pô, não, mas 5 anos depois o cara lembra do Paulinho e fala, não, fazer negócio com outro corretor aqui. Ou o Paulinho é meu amigo, né? Fideliza. Outro corretor às vezes oferece, ele fala assim, não, mas sabe o que tem um corretor que me atende, que é o Paulinho. Fideliza, entendeu? Com certeza. Se eu fizer com você, fica um negócio meio chato. E dá muitos frutos, né? Esse boca a boca, essa indicação. É muito forte nesse mercado também. Rapaziada, é o seguinte. Tem muita coisa vindo por aí, tem muita coisa para acontecer, né? Se você é corretor, você pretende partir para essa profissão, acompanhe o Paulinho. Como é que tá teu Instagram? Fala teu arroba aí. @Paulo Morimatsu. @Paulo Morimatsu. O final é T de tatu, S de sapo, U de urubu. Isso. Morimatsu. Paulo Morimatsu. Então, primeira coisa que você vai aprender com ele é como falar o nome dele. Né? Paulo Morimatsu. E aí, vem muita coisa boa por aí. Né? Eu acho que assim, é muito carente o início dessa carreira. Entendeu? É uma carreira desafiadora, é uma profissão desafiadora, uma profissão que tem vários paradigmas criados, né? Como eu falei aqui no começo do podcast, né? As pessoas têm que primeiro saber, né? Vamos ajudar a comunidade a se unir e posicionar essa profissão e falar assim, gente, existe corretor para isso, corretor para aquilo, corretor para isso, corretor para aquilo, né? Porque corretor não é um corretor de tudo, né? Porque imóveis é imóvel de tudo. Então, acho que é a primeira coisa. Segundo, como toda profissão, né? Tem pessoas boas e pessoas ruins, né? Que mancham ou não a profissão, mas o cara que tem esses valores, ele segue em frente, tem evolução. E se tivesse um acesso a esse tipo de conteúdo organizado, para que facilitasse, na verdade, a vida das pessoas que estão começando na carreira de corretor de imóveis, né? Em ter acesso a isso organizadamente, né? Evoluir, ia ganhar tanto tempo. Eu teria ganhado muito mais tempo. Tempo é valiosíssimo, valiosíssimo. Então, eu teria ganho tempo, teria sofrido menos. Estou falando que é um milagre? Não. Estou falando que é um atalho para o sucesso? Não. Vai sofrer. Vai ter que estudar. Vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. E ver, ter atenção a isso. Mas eu tive que buscar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco aqui, um pouco ali. E é muito mais difícil, né? Tem muitas outras profissões que, poxa, já tem um certo conteúdo vasto disponível, né? Hoje, nós temos poucas autoridades falando dessa formação no mercado, pelo menos no Brasil, né? E não existe uma faculdade. É um curso técnico que, cara, é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. E o resto? E aí o resto a gente coloca cada pessoa de um jeito. A gente coloca nesse mercado, começa a tomar pancada de início e às vezes nem é culpa dela. Então, se tivesse esse conteúdo preparado nesse começo, ganharia tempo, sofre menos e vai ter resultado. Não estou falando que sem isso não vai ter, né? Mas vai ajudar demais. E ajudar demais, demais. Mas e aí, um spoilerzinho. Vai ter, esse é um será? spoiler, hein? Será que vai ter isso, hein? Será? Bora. Bom, galera, é assim. É um propósito isso. É um propósito. É um propósito isso. Vamos ajudar essas pessoas. Fantástico. Você que está aqui comigo hoje, você acompanhou a trajetória de alguém que carrega um número muito bonito, né? Mas ouvindo o podcast, você percebe que é uma pessoa sensacional, né?
Não é apenas um número. É que o número vai na frente pra facilitar, chamar a tua atenção. É só isso. E assim... A gente põe o número, ó o número. Aí você assusta e fala, uau, velho, deixa eu ver, o que é? Aí você vai ver uma pessoa. É até legal, a gente entendeu? não falou sobre isso, mas rapidinho, falando sobre esse número, no mercado imobiliário, tá? Claro, é um número expressivo, sim. Só que assim, no mercado imobiliário, existem até... Não sei nem mensurar. É um número até... Dependendo do nível aí das imobiliárias, dos corretores, vão pegar uns caras aí de cidades maiores e tal, é um número baixo até. Uhum. Então é um... Cara, imensurável. Só que acontece... Esse, vamos colocar lá ali 68 milhões arredondando. Naquela época que eu tô falando da incorporadora. Poxa, 68 milhões ao longo do tempo ali, de produtos específicos, tá? Então, você fazer 200 milhões podendo vender o mercado do teu nicho é difícil. Concordo. Só que assim, você pode ter mais velocidade, tal. Agora, fazer esse número com produtos específicos, sem poder vender outros, né? Numa cidade... Entendi. Tipo assim, você podia vender de uma marca apenas, né? Exato. Não podia vender tudo, né? Não só uma marca, era um produto. Um produto. Eu até poderia vender outros produtos da mesma marca. Tá rolando um lançamento, você vai vender aquele produto. Só que o meu foco era sempre o que eu tava ali vivendo. Eu não olhava nem pro outro lado do produto da mesma empresa. Focava naquele, aquele. Então, assim, esse número é expressivo pelas condições que tinha para ele acontecer. Uma cidade de 450 mil habitantes, né? Sim. E produtos específicos. Então, às vezes, eu não tinha que achar só o cara do meu nicho. Eu tinha que achar o cara do meu nicho que a dor dele era resolvida naquele produto. É muito específico. Mesmo. Às vezes o concorrente, hoje tem imobiliária, tal, eu trabalho já com o mercado, né, dou meu nicho, mas às vezes seria muito mais fácil, né? Eu pegar o cara e falar assim, opa, tá bom, você é meu cliente, identifiquei você é meu cliente. Você está no meu nicho, você tem essa dor. Só que esse produto, por causa de um detalhe, não resolve a dor dele. Só que tem um concorrente que resolve. E é da mesma categoria. Aí eu coloco ele lá. Certo? Nessa época, não. Nessa época era só um produto, era aquele. Se não fosse naquele, não dava. Então, assim, para mim, fico muito feliz, gratificante, sou grato à empresa que me formou ali, entendeu? Enfim, me ajudou demais. Só que eu fico muito mais feliz também porque as condições eram muito difíceis, cara. É o específico do específico, né? Você fazer esse número numa cidade de 450 mil habitantes, num produto específico, só podendo vender ele naquela época. Depois lançava outro, era só aquele. Depois lançava outro, era só aquele. É muito desafiador. É muito desafiador. Aí, se é um número... Agora eu posso falar, é um número alto, é um número expressivo dentro dessas condições. Sensacional. Muito top mesmo. Bom, aqui nesse podcast você pode aprender o que está por trás dessa trajetória aí de mais de 70 milhões em vendas, né? Uma pessoa que desenvolveu espiritualidade, que ora pedindo para Deus essas direções, que tem inteligência emocional, que teve foco em nichar o que é que ele ia fazer e ter essa determinação de ter resultado naquilo que ele se propôs, que identificou como é que se deve gerir as finanças como corretor de imóveis, que corretor ganha por ano, não ganha por mês, né? Quebrar essa barreira. Entendeu o processo de ambientação, modelagem, ficou parecido com a galera, né? Já era, né, o estilo dele, mas teve atitudes para se introduzir, para fazer parte, para estar no meio. Me identifiquei, me encontrei. Se identificou, encontrou, né? E ele explicou sobre não quebrar princípio, não negocie seus valores, não negocie seus princípios. Tenha princípios irredutíveis mesmo, coisas que vão direcionar o seu jeito de pensar, sua integridade, sua honestidade e assim por diante. E, cara, e agora vocês podem ver, né? Talvez o corretor que estivesse assistindo estava esperando que a gente fosse ficar falando de técnica de venda aqui e de tráfego pago, né? Isso daí é detalhe, cara, no processo. Detalhe. Detalhe. Inclusive, tem que delegar, viu? Outra coisa, o corretor, eu acompanho isso muito também. Também tem esse lance. Ele quer abraçar, às vezes, funções que não são dele. Né? Então, a prospecção
Depende, não sei qual que é o estilo do trabalho também. Às vezes ele está vinculado a uma empresa também, não sei. Mas a prospecção, hoje no digital, é fundamental. Só que não é o corretor que tem que executar isso. Tem que delegar. Não dá pra ser tanta profissão ao mesmo tempo, né? Não dá tempo. E não Se dá. nem 2 tipos de imóvel diferentes você vai pegar, você vai virar corretor e gestor de tráfego também? Vai virar não dá gestor tempo. de marketing digital? Não dá, cara. Não dá tempo. Não dá Isso aí é um canal, de um tipo de canal, de pelo menos 19 outros canais de vendas que você pode tracionar um negócio. Esse é um grande insight também, viu? Existem outros canais também, tá? Não é só esse. Todo mundo vê só esse, né? Tem outros também. A galera fica emocionada porque ficou muito popular, né? Exatamente. Mas ficar atento a isso. Foca ali nos teus clientes, na tua carteira, acompanhar a jornada de compra deles, né? Show. Foca só nisso. Bom, manda pra câmera ali um recado final, uma instrução final, uma CTA, o que você quiser, que tiver no teu coração aí, pra esse pessoal que tá acompanhando. Ó, você que tá começando aí como na profissão de corretor de imóvel, não desiste, acredita até o final no processo, entendeu? Pega essas dicas que a gente passou hoje, vai atrás dos assuntos. Se doa um pouquinho nesse tempo, um dia à noite, um final de semana, garanto pra você, vai adiantar o teu tempo, você vai sofrer menos, você vai viver mais a sua vida com qualidade. Você vai aproveitar o processo, tá bom? Então, vai atrás disso. E eu te falo de coração, amo a profissão, amo o mercado, mudou a minha vida e vai mudar a tua, ou já mudou a tua também. Acredita, vai até o final no processo. Tamo junto. Tamo junto. Tô muito grato por você estar aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Você que tá acompanhando, beijo no seu coração mais uma vez. Tá finalizando mais um episódio do podcast do Thiago Sartorelli. Até o próximo. Valeu. Prazer imenso.